Olá, eu sou Luiz Marinho, facilitador da Vox2U Macaé. É um prazer receber você mais uma vez aqui no nosso programa Talk2U. Um bate-papo com os alunos para a gente saber como que eles estão, como que está a questão das carreiras, a parte profissional, a parte pessoal, os hobbies e as motivações. O que os alunos fazem com a oratória, com a comunicação, como que eles estão empregando a voz deles no mundo. E hoje a gente está aqui com a Caroline Aguiar e ela está trazendo para a gente, além da parte profissional, uma bandeira, um olhar muito importante da sustentabilidade. A gente vai aproveitar esse bate-papo que foi iniciado nas aulas aqui no curso da Vox. A gente vai conversando sobre o que o aluno deseja. Ele vai trazer alguns temas, os temas de interesse, outros são trazidos por nós, mas a gente vai percebendo qual é o olhar. O que motiva cada um de nós? O que motiva aquele aluno? Eu fui percebendo, conversando com a Carolina, escutando ela no caixote, nos palcos, todo esse olhar da sustentabilidade, da preocupação com o nosso planeta. Quando a gente fez o convite dela estar aqui, eu falei: Caroline, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre os temas que são tão urgentes, tão emergenciais também para a gente aqui, e no final a gente perguntar como é que está na Vox2U. Caroline está no 3º módulo, são 4 módulos, está ali chegando na metade do 3º, ou seja, está caminhando já para pensar na formatura no finalzinho do ano de 2023. Não sei quando você vai estar escutando esse podcast, ou vendo, assistindo, mas ela vai estar ali na formatura perto de dezembro de 2023. Então a gente vai aqui conversar com a Caroline. Caroline, um prazer receber você no nosso podcast, uma alegria gigantesca para a gente poder aqui conversar sobre os assuntos. Te dar aqui as palavras para esse momento inicial seu. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar participando, de poder falar um pouquinho com você e com todo mundo que está ouvindo sobre esse tema que eu considero tão importante, tão urgente para o nosso planeta. Aliás, como dizem aí, a gente não tem um planeta B, né? Então a gente precisa cuidar desse planeta hoje, agora. Esse é o momento. Então, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. E aí, antes da gente trazer o assunto da sustentabilidade, explica um pouquinho quem é a Caroline, como, aonde você trabalha, o que você faz e como que veio também esse interesse da sustentabilidade, veio pelos seus cursos, veio já desde pequena, como é que é isso para você? Luiz, então, eu sou macaense, eu sou neta de pescador, o meu avô pescava na Lagoa de Emboacica, então desde criança eu estava sempre com ele na lagoa, vendo ele pescar, e eu pude perceber ao longo do tempo como foi diminuindo o número ele pescava camarão na lagoa, como que diminuiu o número de peixe, de camarão na lagoa, e ele sempre falava esse aspecto de poluição ambiental, da poluição da lagoa. Teve esse momento de crescimento de Macaé muito vertiginoso. E aí, depois disso, quando eu terminei meu ensino médio, eu fiz uma graduação em gestão ambiental, uma graduação tecnológica. Então, eu conheci um pouquinho mais sobre o meio ambiente, aí mais na parte técnica mesmo. Depois eu fiz uma outra graduação, eu sou engenheira ambiental e sanitarista hoje, também sou engenheira de segurança. E trabalho há mais de 15 anos dentro dessa área de QSMS, dentro de empresas do ramo de petróleo. Então, também durante esse período eu pude conhecer um pouquinho mais sobre o meio ambiente, sobre os aspectos, os impactos ambientais das empresas, das pessoas também que causam ao meio ambiente, e me despertou mais o interesse em conhecer e em buscar medidas para preservar mais o meio ambiente. Fantástico, Caroline, porque a gente percebe que quando a gente conversa com pessoas que têm um olhar
Mas o olhar verde, o olhar da sustentabilidade, como você falou no início, nós não temos um planeta B. Então, esse é o nosso planeta, a gente tem que cuidar, mas é muito interessante ver que ainda temos o porquê que nós nos motivamos. Aí, muito legal você contar do seu avô, essa observação da pesca, que como tem afetado, né, como tem alterado. E aí eu queria saber um pouco mais. Eu vejo muito, quando a gente fala sobre esse movimento da sustentabilidade, a gente abre em 2 grandes grupos. As pessoas que se preocupam, que falam, que comentam, e a gente ainda tem um grupo também, vou até dividir em 3. Um terceiro grupo aí, que é aquele grupo que critica, que fala que é besteira, que fala que é fake news, que é bobagem, e eu acredito que o problema maior está nos isentões. Aquela maioria das pessoas que não se preocupam, não criticam, mas também não se preocupam e ficam ali à deriva. Como é que você vê isso hoje na construção, né, dessa defesa da sustentabilidade? Quando você fala com as pessoas, você percebe esses outros 2 grupos? Como é que é isso para você? Percebo, isso é bem claro. Acho que essa divisão que você fez foi muito boa. Normalmente funciona assim mesmo. Tem uma galera que, graças a Deus, está crescendo muito, e principalmente entre jovens, crianças, até por conta da educação dentro das escolas. Então, eles estão mais preocupados, mais engajados com o movimento, mas tem um grupo grande de pessoas que não têm o interesse, mas eu percebo que elas esperam do outro. Estão paradas, aguardando um movimento, que alguém comece, ou isso não é minha responsabilidade, os políticos precisam fazer isso, precisam criar leis, eu não poluo tanto, quem polui são as grandes empresas, e sempre aquele tipo, não é a minha culpa, eu não tenho o que fazer, ou tudo que eu fizer é pouco. E tem um fato muito interessante, inclusive foi um dos temas que foram usados pela Organização das Nações Unidas, agora em março, que tem o Dia Mundial da Água. Eles usaram uma fábula muito interessante, que é a fábula do beija-flor. Não sei se você já ouviu falar dela. Não conheço. É uma floresta e começou um grande incêndio nessa floresta. Todos os animais da floresta se retiraram correndo para se proteger desse incêndio. E ficaram de longe vendo a floresta sendo consumida pelo fogo. E, de repente, eles observaram que tinha um pequeno beija-flor. E esse beija-flor ia no rio, pegava um pouquinho de água, e ia até o fogo e jogava uma gotinha de água e voltava. E os animais chamaram por ele e falaram, mas por que você está fazendo isso? Qual o intuito de você estar fazendo isso? Você não está vendo que não vai gerar nenhum resultado? E ele falou, eu estou fazendo a minha parte. Uau. E de repente ele sozinho realmente não vai conseguir. Mas se o leão, se o macaco, se todos os animais, que é o que eles querem trazer essa analogia pra gente, se todos nós fizermos a nossa parte, é muita coisa. Nós somos quase 7 bilhões de pessoas no mundo. E a gente é o principal responsável pela poluição do nosso planeta. Então, se cada um fizer a nossa parte, é mais do que o suficiente. Incrível, Caroline. E aí a gente para pensar em como fazer. E eu percebo que você falou da Organização das Nações Unidas, e eles trazem muito as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Algumas pessoas que nos assistem já devem ter ouvido falar. Eu acredito também muito interessante, algumas prefeituras aqui já estão alinhando, ou pelo menos buscando alinhar esses objetivos com as suas ações do governo, seja executivo, seja no parlamento, né, na parte dos vereadores também, e a gente entende que não é só para ser uma questão política. Como você falou, a gente não tem que esperar que só uns façam. Não, que todos nós participemos desse incêndio que tem. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa ODS, o que são essas ODS, algumas delas aí que te chamam mais atenção também?
As ODS, eles são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Eles foram criados pela ONU e a ideia principal é unir 3 aspectos, que é o social, o ambiental e o econômico. Então, esses são os 3 pilares para a construção das ODS. Então, a gente tem as primeiras ODS, elas falam sobre a questão econômica, e aí eu falo, e social, que a gente fala de erradicação de pobreza, erradicação de fome, a gente fala também de paz. No nosso ambiente, a gente vê que, antes da questão ambiental, difícil a gente falar de, preserva, recicla, quando a gente não tem o que comer, quando a gente está falando em pobreza, em fome. Então, esses são os pontos principais. É difícil a gente falar também quando a gente está vivendo uma guerra. É algo que hoje é real, é presente. A gente tem a guerra na Ucrânia. Então, são pontos que são desenvolvidos e são os primeiros pontos a serem tratados porque a gente entende como base. A gente precisa disso para poder seguir. E a partir daí a gente tem a parte de preservação ambiental, de cuidado com a biodiversidade do nosso planeta, a gente fala de preservação do meio ambiente e engloba outros aspectos. São 17 objetivos e eles são bem desmembrados e bem trabalhados. A gente tem vários países que são signatários dessas ODS e aí eles ajudam a criar as ações para serem seguidas. Se você entrar, o site da ONU está disponível para todo mundo, vocês podem acessar e aí vocês conseguem ver as 17 ODS, quais são as ações principais que estão sendo tomadas e você consegue até ir no micro, ver o que eu posso fazer como pessoa, o que eu posso fazer na minha cidade, o que eu posso fazer na minha casa. Então, é bem interessante a forma que eles destrincharam essas ODS para que todo mundo possa realmente fazer a sua parte. Eu gostaria de citar aqui uma ODS, que é um tema que eu gosto muito de falar, que é a questão da preservação e da conservação da água. Hoje, apesar de a gente estar no planeta água, né? A gente acha que a água é um bem que ele não é finito, que a gente vai ter água para sempre, água potável, e a falta d'água já é uma realidade hoje no nosso planeta. A gente vive com cerca de 30% da população vive com escassez hídrica. Uma boa parte do tempo ela não tem água ou tem uma água com pouca qualidade para consumo. Então, as ações precisam ser imediatas, precisam ser emergenciais e feitas por todos. A gente também comenta muito em reduzir o consumo de água para economizar água em casa. E existem algumas ações que a gente pode tomar. Eu queria, não sei se você quer comentar alguma coisa, falar um pouquinho mais sobre isso. Eu adorei que você já emendou com essa parte, porque eu vou contar para mim, para todos aqui, como foi ouvir isso? A Caroline falou sobre esse tema da água num caixote. A gente tem aqui uma dinâmica no intervalo, onde os alunos expõem alguns assuntos. E ela falou da água, e quando ela começou, veio na minha cabeça, eu estou tranquilo. Eu fecho a torneira. Quando eu vou tomar banho, eu fecho na hora de passar o shampoo, eu fecho. Então, tudo bem. Mas ela continuou falando, eu vou pedir para ela continuar. E aí foi aquele momento de eu falar, preciso melhorar tanta coisa ainda, também nessa questão. Essa eu pensei que eu estava bem e estou vendo que eu não estou. Então, Caroline, conta para a gente o que é para a gente fazer nessa questão da preocupação com a água. Tem um conceito, Luiz, que ele é muito usado hoje em dia quando a gente fala em conservação e preservação de água, que é a questão da pegada hídrica. A pegada hídrica é um indicador que ele mensura quanto a gente gasta de água para certas ações. Por exemplo, para a produção de alguns tipos de alimentos, para a produção de roupa, de tecido. E é muito interessante a gente usar esse dado da pegada hídrica para buscar fazer a redução do nosso consumo de água. Tem um site, inclusive, muito legal que você consegue colocar suas informações lá e medir qual é a sua pegada hídrica. Meu Deus, que perigo.
E aí, tipo, o que eu foi falado no caixote, vou repetir aqui. Eu comentei que, tipo, a gente pode, como pessoa, e deve, tipo, fazer a redução do consumo de água na nossa casa. E aí, o que o Luiz citou, tipo, vou escovar o dente, fecha a torneira, vou tomar um banho, busca tomar um banho um pouco mais rápido. Não lavar carro sempre, tentar economizar água para lavar o carro, não lavar calçada com água da torneira, esse tipo de coisa. Ver se não tem nenhum vazamento. Mas aí, além disso, tem uma questão, tipo, que é o que eu falei da pegada hídrica. Tem um dado muito interessante, por exemplo, o consumo de laticínios, carnes e derivados, ele gera você consome uma quantidade de água muito grande. Para você produzir 1 quilo de carne bovina, você gasta em torno de 17 mil litros de água. E aí tem um dado muito interessante. Se você reduzir por ano 3 quilos de carne que você deixa de consumir durante um ano, isso equivale a 1 ano de banho. Oh. Então, a gente às vezes pensa em, vou tomar um banho mais rápido, mas existem outras ações que a gente pode tomar que vai diminuir muito. A pecuária é uma das produções que mais consome água, isso sem falar nos outros problemas ambientais que ela gera também. Tipo, o boi, ele, durante a vida dele, tipo, que ele faz o cocô dele lá, tipo, ele gera uma quantidade de metano enorme, que isso é um dos principais gases causadores do efeito estufa. Então, tem uma série de itens de problemas ali na produção de carne. Eu não estou aqui pedindo para que vocês não comam mais carne, mas existe uma campanha que chama Segunda Sem Carne. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente pode tomar, que é durante um dia da semana, e aí a sugestão é que seja na segunda-feira, porque normalmente no final de semana a gente tem o hábito de fazer um churrasco, né? Então, na segunda, você já está buscando aquele dia que você fala, hoje eu vou começar a dieta, já quer fazer uma alimentação mais leve, mais saudável. E aí a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo criou essa campanha, uma campanha mundial, e ela que apoia a campanha aqui no Brasil, da gente buscar às segundas-feiras não fazer o consumo de carnes e derivados, buscar uma dieta vegetariana. É legal para quem tem o hábito de comer carne todo dia, em todas as refeições, é conhecer uma comida diferente, de repente se for no restaurante na segunda-feira e optar por uma opção vegetariana, que normalmente para quem não come carne é algo que você não pensa quando você vai num restaurante pedir uma comida vegetariana, a maioria das pessoas. Então é um apelo, um pedido aí para que seja feito isso e que a gente possa sentir realmente no final do mês o quanto que a gente gerou de impacto positivo para o planeta com essa pequena ação. E aí, quem sabe, você deixa de comer carne um dia e vê que tem outras opções tão saborosas quanto a carne, e aí não começa a aderir por mais dias, e aí reduzir ainda mais o consumo dessa proteína. Que bacana, cara. E é legal a gente parar para pensar que aqui na Vox a gente fala muito sobre você ter os valores, né? Você acreditar nos seus valores, você lutar por aquilo que a gente colocou no início, ter a nossa voz e falar, porque muitos que estão aqui nos assistindo, depois a gente quer ter esse feedback, quem quiser colocar nos comentários das mídias onde estão sendo exibidos essa nossa conversa, se você já sabia disso, se você já sabia desses números tão grandes, e eu vejo ali, a Caroline tem até outras informações, e esse é um número bem impactante, porque comer carne é algo que realmente mexe aqui com a gente, e não seria, são todos os dias, não, um dia na semana. Então, eu já trouxe essa proposta lá em casa, né, e é muito legal porque a minha sogra, ela já segue, ela não come carne todos os dias, e aí ela falou, eu gostei disso, hein, vamos pensar nisso e tal. Então, é um movimento que foi começando depois da conversa, depois do caixote que a Caroline fez aqui na Vox. E aí, Caroline, a gente falou aqui do caixote, falamos algumas coisas de ter essa interação, e eu queria saber também de você vindo aqui para a Vox, né? Quando você veio, o que você procurou, o que você
já encontrou o que você está buscando. Lembrando que a gente está aí nessa aula indo, né? A gente está indo no final, no meio do terceiro módulo, então ainda tem um caminho pela frente, mas que a gente já está começando a olhar ali a formatura, já está chegando no final. E eu quero saber de você, o que você veio buscar aqui na Vox e o que você já achou, o que você percebeu dentro da Vox Tio. Eu fico empolgada em falar desse assunto porque eu percebo uma evolução muito grande desde que eu comecei essa trajetória. Quando eu busquei a Vox, eu não achava que eu era uma pessoa que não sabia me expressar, não era essa a questão. Mas eu sentia que eu tinha dificuldade de me expressar de forma clara, coerente e de passar a mensagem da melhor forma possível. E há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu abri uma empresa. Eu me formei em engenharia e abri uma empresa para atuar na área de QSMS. Hoje eu tenho um CNPJ e trabalho. E eu preciso ter contato com o cliente, prospectar novos negócios, e eu senti um pouco de dificuldade nesse contato, no vender o meu peixe. E eu já senti, a gente tá 23, 24 semanas juntos aqui, e eu percebo que hoje eu tenho mais facilidade para fazer esse contato, para fazer essa conversa. Estou ansiosa para o final do curso, acho que ainda tenho muito o que aprender, mas eu estou muito feliz com o resultado que eu tive até agora, com a forma que as aulas são conduzidas, as dinâmicas que são propostas. E eu faço, na empresa que eu trabalho, eu tenho esse momento de estar com os colaboradores, de fazer treinamentos, palestras, DDFs. E eu já recebi feedbacks deles também, que, nossa, mas você está falando melhor, e que gostaram da forma, em reuniões também, é outro lugar que a gente percebe que consegue expressar com mais clareza, de ser mais assertivo. Esses são alguns pontos que eu posso destacar aqui, que eu estou gostando de estar fazendo o curso na Vox. Ah, que bacana, Carolina. A gente agradece muito, fica muito feliz, porque a gente vê essa sua evolução, vê você participativa nas aulas, participativa na causa social, na causa ambiental, na causa que a gente defende. E aí, deixando bem claro, cada um tem uma motivação, cada um tem um ponto dentro de si que mexe com você. Algumas pessoas a gente tem nas turmas, e eu ainda quero trazer aqui também, algumas pessoas têm muita questão da infância, do cuidado, algumas cuidam, né, dos idosos, e aí falam muito de como nós estamos tratando, como nós estamos comunicando com os nossos idosos. E aí, se a gente parar para pensar, tudo é comunicação. E a pergunta que a gente vai fazendo é: como que a gente está cuidando da nossa comunicação? Será que a gente está falando com as nossas causas, com a nossa motivação? Eu quero aproveitar esse momento, Carolina, e deixar aqui um espaço final para que você dê uma palavra, tanto para as pessoas da Vox, né, as pessoas que seguem as nossas mídias sociais, que vão assistir esse podcast, o Talk to You, e pessoas que podem aqui da nossa região, Macaé, onde o podcast pode chegar, né? A gente sabe que o podcast pode chegar a muitos outros lugares. De repente eu estou falando isso e alguém vai botar nos comentários uma outra cidade, um outro estado. Fica à vontade, vai ser maravilhoso receber o seu comentário de outro lugar. Mas focando aqui, né, para as pessoas da Vox, as pessoas aqui que já nos seguem, deixa uma mensagem final sobre esse cuidado do planeta para a gente, essa sustentabilidade, a necessidade da gente ter esse olhar maior. Você falou em vender o peixe, aí eu vou aproveitar esse momento. Venda o peixe da sustentabilidade para nós, ali para as pessoas, por favor. Eu fico muito feliz que essa mensagem possa chegar ao maior número possível de pessoas. E o que eu espero é que a gente faça o papel do beija-flor, que eu citei no início daquela fábula.
a gente faça a nossa parte. Então, vamos buscar um pouquinho de conhecimento, de mais informação sobre o que a gente pode fazer. Deixo aqui também a proposta do desafio da segunda sem carne, para que vocês possam, quem já ainda não faz, fazer na segunda. Se também não der para fazer na segunda, pode fazer na terça, na quarta, que escolha um dia da semana, uma refeição, se for o caso, para começar, mas que busque tomar uma ação efetiva para estar fazendo essa redução de consumo de carne, fazer as outras ações também para reduzir o consumo de água, para reduzir o consumo de energia, para a gente estar buscando um planeta mais saudável para gerações futuras. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente preservar hoje, mas para um futuro, para as nossas próximas gerações. Muito obrigada. E a gente termina com essa fala da Caroline, pensando que, sim, tem um incêndio na nossa frente. O que você está fazendo diante disso? Qual é a sua ação? Você está buscando uma transformação, esperando que o outro faça algo? Ou você está buscando puxar a responsabilidade para si e fazer com a condição que tem? Mesmo que a gente seja pouco, mas a gente fazer mais, cada vez mais. Isso serve para todas as áreas. Às vezes a gente vê pessoas que têm grandes sonhos, mas ficam só no campo dos sonhos. Nós convidamos aqui para que você use a sua voz, para que você venha para a transformação, para que você seja como o beija-flor, junto, e aí eu quero continuar a fábula, junto de vários outros animais, em equipe, trabalhando para que a gente possa fazer a transformação juntos. E sim, a Vox2U é um ambiente de transformação onde todos os dias nós vemos vários alunos em busca dos seus sonhos, em busca de realizações, em busca de transformar o planeta, transformar o mercado, transformar o que seja, mas não mais ficar parado, não mais ficar esperando que outros façam a situação. A responsabilidade é nossa, a mudança é necessária e nós estamos aqui. Vox2U, venha para cá e vamos juntos nessa grande transformação. Eu sou o Luiz Marinho e esse é mais um Talk to You. Até a próxima!